Muy buenos días. Esta es una prueba de audio. Prueba de audio 1, 2, 3. Prueba de audio.
Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Muy buenos días, bienvenidos. Buen día, yo soy Fabiola Alexandri, la gerente de Marketing y Educación de Straumann Group, y esta mañana tengo el placer de presentarles al doctor Rubens Moreno de Freitas, que viene de Brasil. Él es especialista en implantología y periodoncia de ILAPEO, está en Curitiba, Brasil. También es coordinador de los cursos internacionales en la Facultad de ILAPEO, conjunto con el grupo Straumann. Doctor en implantología para la UNESP, que es una universidad en Brasil, y Fellow de investigación en el Laboratorio de Investigación Periodontal aplicada e investigación craneofacial en Estados Unidos. Espero disfruten mucho esta presentación. Buenos días a todos. Un placer estar aquí junto con usted. Bien, el segundo día que yo estoy en México. La idea de hoy es hablar un poquito más sobre la superficie aqua de Neodent, una superficie que está como lanzamiento aquí en México. Entonces, el título de la presentación va a ser Consideraciones para rehabilitación de implantes con superficie hidrofílica. Nosotros en Brasil ya estamos usando esta superficie hace un tiempo, donde yo voy a intentar traer lo que tenemos hasta hoy de investigación, que podemos utilizarla como embasamento científico para todo, y también algunos casos donde utilizamos toda la idea de la superficie. Entonces, la idea no es de los casos, mas sí o más. ¿Por qué podemos o no podemos utilizar la superficie aqua? Entonces, está bien. Mi amiga Fabiola ya me presentó la ILAPEO. La Facultad de ILAPEO es un centro de investigación y de educación en Brasil que trabajamos mucho con posgrado y tenemos una parcería hoy muy fuerte con Neodent y con Straumann Group en general. Entonces, muchas de esas investigaciones que yo voy a hablar un poco salen de ILAPEO, no solamente para la superficie aqua, pero para todos los otros productos que la empresa viene a desarrollar también. Entonces, la idea inicial de todos nosotros siempre fue trabajar con resultados biológicos que sean previsibles para un resultado final del paciente, siempre con foco en el paciente, que tiene resultados más previsibles biológicamente y con una excelencia más compleja en el final. Entonces, la idea es resultados biológicos con resoluciones aplicadas en la clínica diaria. Entonces, siempre intentando traer el mejor. Sabemos que desde 1981, por ejemplo, como ese artículo del Bradmark, porque la idea siempre fue trabajarmos con una osteointegración de 3 a 4 meses. ¿Sí? Hasta hoy trabajamos así, pero la filosofía de Neodent es un poquito diferente. Trabajamos mucho con la carga inmediata. Probablemente quien ya está acostumbrado con la empresa, quien ya está acostumbrado con la filosofía de Neodent, ya escuchó mucho hablar de la carga inmediata. Los casos que yo voy a hablar un poquito hoy son casos de carga inmediata, muchos de ellos utilizando la superficie aqua. Y el objetivo, claro, no es hablar sobre la carga inmediata, el paso a paso, un poquito, yo voy a decir, claro, sobre esto, pero vamos a tener una presentación en mayo con el doctor Cristian Navarro, hablando más sobre esa técnica, la carga inmediata en sí. Y también con el doctor Luis Parás, hablando sobre carga inmediata en arco total, rehabilitación de arco total. Entonces, trabajamos con 3 a 4 meses de espera para intentar llegar a un proceso de osteointegración. También este proceso, toda esta parte de osteointegración, normalmente que consideramos como siendo el contacto directo entre el hueso vivo y el implante, entonces necesitamos de algunas cosas para llegar a esto. De entre ellas, anticipando ya un poco de la presentación, la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria. Entonces, siempre hacemos los implantes y después aguardamos 3 a 4 meses para hacer la rehabilitación, para hacer el contacto oclusal, la fuerza de mastigación y todo más. Sabemos
de acuerdo con otros estudios, que después que los implantes están hechos, osseointegrados, normalmente llegamos a un protocolo de perdas que normalmente se ocurren especialmente antes, en el momento o durante el primer año después de la conexión del abutment. Entonces, esto es algo que ya sabemos. Normalmente estas perdas son así. Pero hoy, si me preguntarem cuánto tiempo yo necesito un implante en la boca del paciente, es difícil decir. Pero normalmente queremos que el paciente quede por mucho tiempo. Entonces, con eso tentamos siempre reducir los riesgos que tenemos durante la cirugía y durante el proceso de rehabilitación de este paciente, objetivando resultados a longo prazo. Cuando comparamos estas perdas entre mandíbula y maxila, sabemos, como podemos ver aquí, que la perda en la maxila equivale a más o menos 80% de los implantes. Entonces, es algo muy alto que tenemos. La verdad, sí, la estabilidad primaria, entonces, que es una de las cosas que vemos en la maxila, vamos a tener una mayor dificultad en atingir porque es un hueso más medular, en cuanto a la mandíbula, como conocemos, es un hueso más cortical. Entonces, la pérdida o la ausencia de estabilidad, la mayor dificultad de integración en la maxila, es algo que algunos desde 1977, como este aquí, o 85 también, como del Brandemar, también tenemos estas consideraciones a hacer. Entonces, sabemos que perdemos más implantes justo después de la colocación de lo mismo, en el momento cirúrgico. Este es algo que siempre tenemos que tomar cuidar con la cirugía, con paso a paso, planificando, conseguimos llegar a soluciones más previsibles. Entonces, como estábamos hablando hasta ahora, hueso tipo 1, tipo 2, normalmente mandíbula, la densidad ósea. Entonces, tenemos más estrés, los tipo 1 y tipo 2, menos respuesta biológica, tiene menos vascularización, más posibilidad de calentamiento. Entonces, normalmente tenemos que trabajar mucho mejor con las fresas cirúrgicas, con la irrigación, con instrumentales nuevos, y mejor estabilidad mecánica. Estabilidad mecánica podemos considerar como siendo, por ejemplo, la estabilidad primaria. Hueso tipo 3, tipo 4, tenemos menos estrés, una mayor respuesta biológica, entonces, es un hueso más vivo, biológicamente más activo, con más vascularización, que ayuda también en la osteointegración. Pero como no tenemos una menor estabilidad mecánica, vamos a trabajar también focando mucho más en la estabilidad secundaria, en la estabilidad biológica. Y así, normalmente es así que dividimos la arcada, la boca. Então, consideramos mandíbula anterior como sendo hueso tipo 1 tipo 2. Siempre es así, no sé. Ya tuve muchos pacientes haciendo, por ejemplo, una prótesis de Toronto, que es un arco total fijo sobre implantes, y el hueso estaba muy medular también. La región anterior de mandíbula, que normalmente consideramos tipo 1 tipo 2. Enquanto en la maxila, consideramos o hueso más medular, tipo 3, tipo 4. Entonces, essas diferenças de edad que consideramos, pero às vezes me del paciente que vamos estar trabajando. Como eu estava dizendo em relação à integração, são fatores que determinam isto, especialmente o êxito longitudinal desses implantes. E duas coisas são muito importantes: a estabilidade primária, então, e a estabilidade secundária. A estabilidade primária podemos trabalhar sempre com o momento cirúrgico. A estabilidade secundária é o processo após o momento cirúrgico, até o período de integração e habilitação. Então, a estabilidade primária é, na verdade, a estabilidade do implante no momento de sua instalação, independente da superfície do implante. Vai depender muito da óssea que vamos ter en lecho de los implantes. Então, aqui, se queremos ter
una estabilidad mayor, vamos a trabajar con implantes cónicos en la línea de Neodent Alavin Drive, por ejemplo. Y la técnica cirúrgica empleada. Entonces, depende do hueso que estamos trabajando, vamos trabajar con una subinstrumentación, caso deseamos una estabilidad primaria más alta. Con esto, desarrollar diferentes diseños de implante tiene que ser visto con buenos ojos. Entonces, tenemos que saber que tenemos que evoluir en relación a la evolución de las técnicas. Y aquí podemos ver el último, uno de los últimos implantes que tenemos aquí de Neodent, la línea, que es un implante más compactante llamado de Drive, que es un implante cónico, agresivo, para una estabilidad más alta en tipo 3 y tipo 4, especialmente. Las características de los implantes, entonces, especialmente de la línea Neodent, cambian mucho. Tenemos algunas variaciones, como usted que ya usan, ya conoce. Trabajamos mucho con Drive, con tesada. Trabajamos también más con implantes cilíndricos, como por ejemplo el Titamax cortical o el Titamax medular, EX, que también pueden traer una estabilidad en hueso más cortical. Entonces, una es más compactante, la línea de cónicos, la línea de cilíndricos es más cortantes. Muy bien. Otra cosa que nos llama atención para la longevidad es la interfaz de los implantes. Entonces, podemos trabajar de tres maneras: de Conimors, hexágono externo y hexágono interno. Eu vou dizer assim uma experiência que temos na escola em Ilapel, que é um centro muito grande, totalmente relacionado com o Neodent. O que vemos é uma situação. Desde 2007, quando começamos com o Conimors, não usamos mais hexágono externo e não usamos mais hexágono interno. Então, nossa filosofia é usar sempre hexágono Conimors. Então, é assim que seguimos desde 2007 até hoje, na escola. E assim, tentamos chegar a um resultado mais previsível, com maior resultado estético, maior estabilidade longitudinal para os pacientes. Os benefícios são muitos, eu não vou falar muito sobre isto. Não é o objetivo aqui, a interface e a macrogeometria. Mas a ideia é só mostrar que com a macrogeometria cônica, normalmente conseguimos chegar a uma estabilidade primária mais elevada. Então, dentro de los dois requisitos que temos assim, como estabilidade primária e estabilidade secundária, com a macrogeometria dos implantes. Então, sempre que necessário, que eu necessito fazer uma carga imediata, eu posso ter como opção os implantes compactantes. Então, a linha Neodent está hecha muito focada na carga imediata também. Pois bem, a outra situação é a estabilidade secundária, onde a estabilidade secundária está muito relacionada à superfície do implante, à matéria que o implante é fabricado, com toda a parte biológica disso. Não é uma estabilidade mecânica, é uma estabilidade biológica. E dentro de Neodent, a matéria-prima de los implantes, entonces, são o titânio grado 4, que apresenta uma microestrutura refinada, com granos bem mais pequenos, que têm uma resistência do metal maior. Então, esse podemos comparar aqui, titânio grado 4 padrão, com o de Neodent. E ver a diferença na estrutura do metal que são utilizados para o implante. Aqui, falando agora da microestrutura dos implantes. Então, a estabilidade secundária relacionada à microestrutura. Correto? Sim. Normalmente vamos seguir assim. Se vemos as investigações realizadas, tentamos, os autores que fazem muitas investigações, eu sou um deles, estamos tentando encontrar, aumentar o contato osso-implante, hueso-implante. Então, quando verem que chamamos de BIC, que é Implant Bone Contact, isto nos leva a quantidade óssea que vamos ter entre as roscas de los implantes. E esta quantidade óssea pode nos trazer uma estabilidade maior em longo prazo, longitudinal, uma quantidade maior de hueso ao redor de lo mismo. E a ideia, então, que temos hoje são duas coisas. Temos uma possibilidade de fazer um protocolo imediato, na carga imediata, na função imediata, como chamamos. Aí sim vamos trabalhar com a macrogeometria. E temos a opção de fazer uma estabilidade, um protocolo de carga precoce. Então,
intentando reducir o período de osseointegração. Esta é uma das coisas que trabalhamos muito mais. E onde a superfície aqua, que é a superfície que vamos falar hoje, a superfície hidrofílica de Neodent, vai adentrar em todo este processo. Então, aqui podemos ver a estabilidade de implantes ao longo do tempo. Então, temos aqui a biologia, a estabilidade biológica, que do período zero, que é o período que hacemos a cirurgia, normalmente vai aumentar com o período de tempo. A estabilidade mecânica do momento cirúrgico, ela vai reduzir. E a estabilidade total vai ser a união dessas duas estabilidades, dessas duas situações que temos. Estabilidade mecânica versus estabilidade biológica. E aí aqui podemos considerar como sendo uma microestrutura e a macroestrutura. Então, as duas, a combinação desses fatores é que traz o benefício que temos hoje dos implantes cônicos, como Alvi e Dry, por exemplo, associado a uma superfície hidrofílica que chamamos de aqua, onde vamos falar um pouquinho mais adelante. A evolução dessas superfícies são bem visíveis. Começamos com o protocolo Brandemark, quando começaram os implantes de hexágono externo, desde o início, com superfícies lisas, ou chamadas maquinadas. Não são totalmente lisas, tem algumas ranhuras, algumas marcações, mas chamamos de lisas, superfícies maquinadas, que saem da máquina e não há nenhum processo de alteração. Temos sucesso com as mesmas? Sim, claro. Os implantes Brandemark têm muitos pacientes que continuam com esses implantes em boca com longevidade. Mas a tecnologia evolui. Assim como os pacientes também, a condição sistêmica de los mesmos também pode cambiar. Então, a ideia é adequar a melhor situação, a melhor indicação que temos de produto, de tecnologia, para a condição individual de cada paciente. Com esses implantes superfície lisa, utilizávamos para todo tipo de hueso. Então, como podemos ver à esquerda, o hueso cortical, tipo 1, tipo 2, mas relacionado à mandíbula, ou na maxila, por exemplo, como 3 e 4. E, obviamente, implante cilíndrico, estabilidade diferente. Às vezes que utilizamos o mesmo protocolo de fresagem para fazer a osteotomia, em la maxila vamos ter menos estabilidade que a mandíbula. O hueso tipo 3, tipo 4, menos estabilidade que tipo 1, tipo 2. E com os implantes cônicos, então, podemos aumentar isso. Vamos assim. Conclusões da implantação. Então, agora vamos falar a superfície de tecido ósseo de implantes tratados com ataque ácido e chorreados e o resultado biológico de crescimento ósseo, como podemos ver por essa superfície. A parte roja em contato com a parte negra são as roscas de los implantes, como eu mostro aqui. E aqui a parte óssea. Podemos ter um íntimo contato, como dije, ser a osseointegração, contato íntimo, visto por imagem histológica, entre o hueso vivo e o implante. Está bem? E assim, então, podemos ver que o contato ósseo, desde a superfície do implante, como aqui, promove uma osteogênese de contato. Tem uma presença de crescimento ósseo desde a superfície. Também podemos ver a região central, em todas as regiões dos implantes, que tem este contato direto. Então, já sabemos que com a superfície chorreada associada ao ataque ácido, também temos sucesso. Então, essa é a superfície que chamamos de neoporos, a superfície tradicional de estrauma. Já tem um benefício muito maior que uma superfície maquinada, lisa. Então, hoje, os implantes de regeneração atual trabalham muito com superfícies, quase todas as marcas com superfícies chorreadas associadas com ataque ácido, que é uma tecnologia de segunda geração, como vamos ver agora. Então, a primeira geração de superfícies de implantes são superfícies de adição, que chamamos, que tem a adição de material em la misma. E assim podemos considerar como sendo, por exemplo, a hidroxiapatita. Então, para os que já trabalham com implante há muito tempo, que fizeram cursos e puderam ouvir ou trabalhar um pouco sobre a história dos implantes, já sabem como é isto. A segunda geração é a remoção do material, da superfície por remoção do material, como é da neoporos de Neodent.
llamamos de chorreada, que es chorreada con ataque ácido. Así, la microestructura tiene como objetivo el tratamiento de la superficie, objetivando aumentar la actividad de las células, resultando en mayor área de implante. Entonces, o hueso tentando. Então, aqui estamos vendo a superfície neoporos, que tem uma imagem por microscopia. Que está muy porosa. Y esta porosidad, la atracción, puede ayudar en la atracción celular y ayudar en esta unión hueso-implante. Entonces, cuando hablamos de carga inmediata, por ejemplo, muchas cosas avaliamos, ¿cierto? Yo dije que la filosofía ideal, no es la filosofía ideal, pero la filosofía de Neodent, una de ellas, es intentar trabajar con carga inmediata. Vamos tener essa apresentação mais adelante com o professor Christian, então eu não vou entrar muito nisto. Mas algumas coisas que temos que ver: avaliação clínica do paciente, oral e sistêmica. Aqui sim, a parte sistêmica, eu vou chamar um pouco mais de atenção mais adelante. Então vamos considerar a parte sistêmica do paciente, tá bem? Pacientes diabéticos, pacientes fumadores, pacientes que podem ter osteoporose, pacientes que podem ter irradiação por algum objetivo, que passaram por processo de irradiação. Tá bem? Então, isso tudo pode interferir um pouco no processo de osseointegração dos implantes. Então, os critérios que trabalhamos para a instalação da carga imediata, dentro de eles, a estabilidade primária dos implantes, certo? Então, se vamos trabalhar com carga imediata, a estabilidade primária é um fator mais importante. Temos que ter estabilidade primária. E o que é estabilidade primária? No momento cirúrgico, se tivermos cerca de 32 newtons, como está aqui, em relação à estabilidade primária, podemos considerar adequada para a realização da carga imediata. Então, se isso se passa, sim, podemos fazer a função imediata, que é ser seleção protésica do pilar, instalação do mesmo e confecção do temporário. E baseado em quê? Em muitos autores que já fizeram pesquisas, investigações com isto e tudo mais, que nos dizem, maior que 32 newtons por centímetro é um bom torque para tentarmos, para hacermos a carga imediata. Tá bem? Então, essa estabilidade primária, como estamos falando hasta agora, está relacionada à macroestrutura e à técnica quirúrgica, e não está tão relacionada com a microestrutura, que é com a superfície dos implantes. Normalmente, para ter um prognóstico melhor em relação à carga imediata, devemos ter um hueso maior que 5 milímetros na região apical, como temos neste caso, por exemplo. Então, num caso com uma lesão grande, tomograficamente podemos ver, uma perda de elemento aqui, que tivesse uma fratura, mas cambiou todo bucalmente, vestibularmente, então o hueso está mais vestibular do que normalmente estaria. E assim, a ideia é fazer a remoção e a instalação do implante. Esta é uma paciente que vemos em Illapel, que é a madre de uma amiga minha, de República Dominicana. E se esta é uma cirurgia devido a esta lesão, que tiveram um trauma há um tempo atrás, isso não é por infecção solamente, é um trauma que tiveste, e agora está é o momento de fazer o implante. E com esta cirurgia, planificamos toda ela como uma cirurgia guiada. Também é algo na tecnologia nova de Neodent, que temos, não é tão nova, mas é algo que é muito bem desenvolvido que Neodent tem. Então, neste caso, vamos trabalhar com implantes, fazendo a carga imediata na região do central, utilizando a técnica da carga imediata com cirurgia guiada. Com a tomografia, um modelo em STL, digital, conseguimos fazer a planificação e receber este guia cirúrgico, como está aqui na boca. Tá bem? Este guia vai estar suportado por os dentes, então utilizaremos toda uma sequência de fresagem depois da extração, que vai estar justa por este adaptador. Então, ponemos esse adaptador, cada fresa tem esto individual. Aqui, por exemplo, estamos usando a fresa inicial,
E assim, vamos utilizar como o rojo aqui, a frequência 2.8 para o implante que selecionamos. Neste caso, é um Titamax medular. Poderia ser Alvin, sim. Poderia ser Drive, sim. Não há distinção. Então, aqui estamos trabalhando com o Titamax medular. E uma das situações, não tem superfície quimicamente tratada. Não é uma superfície hidrofílica. É uma superfície hidrofóbica. Como as nações. Se eu tenho primária, a carga imediata. Mas se eu necessito uma carga precoce, aí sim a estabilidade secundária vai ser muito importante para nós. Então, vamos trabalhar com este implante, seleção do abatimento protésico, instalação imediata dos implantes e do abatimento protésico na alvéola pós-extração, realização do tejido de injerto de tejido conectivo del paladar, e llenar. Aqui estamos utilizando uma follow-up de quase mais ou menos uns 7, 8 meses, e já está para ser a prótese definitiva. Então, só para chegar a uma conclusão, tá bem? Aqui estamos no final dos implantes instalados, posicionados, e é um implante sem superfície ativa, sem superfície quimicamente tratada, sem a hidrofilicidade. Agora vamos dizer um pouquinho. Eu poderia utilizar na superfície hidrofílica lista estabilidade ideal. E se eu não tenho a estabilidade de 32 newtons torque, eu não consigo fazer meu temporário. Se eu não consigo fazer meu temporário, eu tenho que trabalhar de outra maneira para a paciente não quedar-se sem o incisivo central. Se eu trabalho com uma superfície quimicamente ativada, neste caso, por exemplo, com a de terceira geração, que trabalhamos com a hidrofilicidade, aí sim, eu não consigo a estabilidade imediata, pero dentro de um mês, mais ou menos, com uma redução muito grande do período de osseointegração, eu consigo fazer a função precoce. Então, são mais modernos, pode reduzir caso alguma coisa não vá como planificado. É uma opção também. E, ao menos, neste caso, também temos biomaterial, llenando o gap na regeneração da remodelação óssea, que vamos ver que a superfície também ajuda com isto. Está bem. Então, o sucesso com a superfície neodente, que estávamos falando agora com o caso clínico, é de 100, não é 100%, 99,6% superfície neoporo, superfície muito boa, é a superfície que mais usamos, hasta a superfície aqua. E agora, por que desenvolvemos na superior? Os pacientes têm mais doenças sistêmicas, ou muitas coisas estão em alteração hormonal e tudo mais, ação de período de osseointegração. Essa é uma outra situação. Então, temos que pensar nos casos de injertos que hacemos, nos casos de riscos que corremos, e uma tecnologia, uma hidrofilicidade dessa superfície pode ser muito benéfica para muitas situações, e não somente a antecipação da osseointegração. Então, temos sucesso sim. Da superfície sim, necessitamos para é um benefício e vamos ver. Então, a superfície aqua é uma superfície hidrofílica que tem uma maior energia de superfície e o maior potencial de neoformação óssea. Chamamos de aqua a superfície hidrofílica. Então, de estrauma. É uma superfície que tem atração por sangue na
hidrofilicidade, o implante va a ser super fácil, passa a empezar desde el inicio. Como la energía son, na verdade, las energías son diferentes, hay una atracción por celular, cierta moleabilidad con el sangre. Silenciado. Temos essa situação na superfície neoporos, que chamamos de hidrófica, que ponemos o sangue e ele mesmo queda em mesma posição. Enquanto que a hidrofílica, quando ponemos o sangue, ele mesmo vai ocupar toda a superfície, vai ter uma atração superficial maior. Então, a microestrutura e os tipos de hueso são muito importantes. Também a indicação de água, como falamos, é tipo 3, tipo 4, hueso mais medular. Eu necessito uma estabilidade secundária maior, na atividade biológica. Mas podemos utilizar o hueso tipo 1 e tipo 2 também? Sim, claro, por que não? Às vezes é um paciente que tem algum problema diabético, por exemplo, osteoporótico, que necessita uma tecnologia, por exemplo, como água, que já sabemos que tem um benefício maior em la cicatrização óssea, em la osseo-integração, por que não utilizar? E aqui está o aspecto clínico, e podemos ver por este vídeo, em diferentes situações, a hidrofilicidade da superfície dos implantes. Então, a maxila, muitos podem dizer, é força da gravidade, por isso que o sangue está bajando. Não, em mandíbula também, pode ver que o sangue está a subir nas roscas dos implantes, del implante neste caso. Então, em diferentes situações, em diferentes casos clínicos, temos esta hidrofilicidade da superfície. Muito importante que isso se passe. Então, vamos entrar na investigação para falarmos hasta agora. Este é um primeiro estudo que vou falar de 2015, que trata da osseointegração precoce através de superfície quimicamente ativada da hidrofilicidade de implantes, como a superfície A. Então, são dois grupos investigados. Grupo 1, que seria como neoporos, e grupo 2, como água. E assim, dentro de 14 e 28 dias, depois da instalação de implantes em conejos, vamos verificar a atividade desses dois grupos. Neoporos, 2, superfície hidrofílica, água. Como conclusão, o grupo 2 mostrou 3 vezes menos carbono na superfície do implante quando comparado ao grupo 1. Então, que seria neoporo? Então, água é uma superfície mais limpa do que neoporo. Então, quando instalamos o implante, o processo celular já se empieza de imediato. Enquanto quando trabalhamos com a superfície neoporos, que é hidrófica, vamos necessitar um período maior para que se empiece todo o processo de regeneração, todo o processo de remodelação óssea. Então, uma empieza de imediato, uma leva um pouquinho mais de tempo. E assim, como eu disse, depois de 14 dias, o grupo 2, que é água, tem um contato osso, como eu estou dizendo aqui, BIC, Bone Implant Contact, contato hueso-implante, maior que 14 dias, maior que o grupo 1, que é neoporos, em 28 dias. Tá bem? Então, o grupo água tem um contato osso-implante similar ao grupo neoporos dentro de 28 dias. Então, com uma redução do período de contato osso-implante. Depois de 28 dias de instalação, o contato osso-implante de grupo 2, que seria água, foi aproximadamente 1,5 vezes maior que o grupo 1. Tá bem? Então, a conclusão deste estudo foi que a superfície química hidrofílica do implante água, que seria grupo 2, aumenta ou acelera o período de la osseointegração, quando comparado com a superfície neoporos. E aqui podemos ver a mesma imagem que tínhamos nos discos de titânio antes, podemos ver aqui com esta imagem, este ângulo formado por uma superfície neoporos, comparado com a outra superfície hidrofílica água. E aqui também as imagens histológicas, tá vendo? Grupo 1, neoporos, com 14, com 28 dias, e aqui água com 14, com 28 dias. Então, quando vemos o hueso que está entre a rosca de los implantes, o contacto ósseo aqui abaixo, comparado com
o grupo superior, A com C, por exemplo, e B com D, podemos ver na maior quantidade, o negro sendo o implante, e aqui o violeta sendo a parte óssea, a trabécula óssea que está entrando em contato com este implante. Há uma diferença entre os grupos. Muito bem, aqui é a mesma coisa que já falamos hasta agora, eu vou passar mais adelante. Este segundo estudo já nos dá uma outra observação, que, por exemplo, o contacto do hueso implante e a densidade óssea aumentou para os dois grupos, sendo que HD é a superfície hidrofílica e SAE é a superfície neoporos, hidrofóbica. Então, não tiveram uma diferença estatística entre os dois. E quando isso é algo importante, sim, mas por que tivemos isso nesse caso, por exemplo, que é um modelo canino de avaliação? Porque, às vezes, o hueso é um pouco diferente entre os animais, por exemplo, ou a situação, como em humanos, temos hueso mais tipo 3, tipo 4 em uma região, hueso tipo 1, tipo 2 em outra, e tudo depende também com a técnica cirúrgica, muita coisa envolvida. E investigação, nem tudo sai como queremos. Então, às vezes, esta é uma investigação que não me está dizendo isso. As duas superfícies foram similares. E quando eu vejo, como aqui neste caso, que estão todos os implantes instalados, eu posso ver que é um hueso cortical também. Então, os implantes estão bicortical. Eu tenho cortical superior, cortical inferior, para os dois grupos. Tá bem? Então, são implantes instalados em hueso cortical. Então, isto é algo que também pode ser um dos motivos que chegou a este resultado. Em relação ao período, esse outro trabalho em relação à aceleração do período de cicatrização, ou seja, da osseointegração. É um trabalho de 2017. Aqui, a conclusão foi que a superfície hidrofílica, TA seria Titamax, água hidrofílica, promoveu um período de osseointegração mais rápido ao 14 e 21 dias, quando comparado com a superfície neoporos, aumentando, acelerando este período de cicatrização após a instalação de los implantes em ovejas. Então, um trabalho mais mostrando esta antecipação da osseointegração. Então, já temos alguns trabalhos aqui, algumas investigações, estudos que podemos ver utilizando os implantes de Neodent. As imagens nos mostram isso. Então, neoporos, comparado com água, com 7, 14, 21 e 28 dias. Está bem? A mesma situação. Podemos ver a parte óssea entre as roscas de los implantes, como estão aqui, e o implante aqui em negro. Quando comparamos as duas imagens, é visual a diferença que temos. Está bem? Aqui, no entanto, com 28 dias já está mais parecido. Mas aqui com 21, com 14, é mais fácil de notar essa diferença entre eles. E aqui também, BA seria a área óssea que temos nessa região ao redor dos implantes. Podemos ver aqui onde tem esse quadradito que a evolução, especialmente com 14 e 21 dias, é maior para a superfície água, que é a superfície de quadradito, com essa marcação de quadradito, quando comparada com a bolita, que é a superfície neoporos. Ele BIC, como já disse antes, que é o contacto hueso-implante, muito importante para a estabilidade secundária, se aumenta também na superfície água, quando comparado com a superfície neoporos. Uma outra investigação de Ilapel, que foi na dissertação de maestria, comparando os cortes histológicos em relação à regeneração óssea ao redor de tornillos de injerto, com a formação óssea ao redor do mesmo. Claro que são tornillos especialmente desenvolvidos para esta investigação. E último, agora um estudo clínico randomizado, onde o objetivo foi avaliar a estabilidade de implantes com duas superfícies, hidrófoba e hidrófila, do mesmo desenho por meio de Hostel, que é ICQ, que vê a estabilidade por ressonância, de ressonância, a estabilidade dos implantes, e podemos comparar diferentes períodos de tempo, neste caso, unas imediato, primeira, segunda, terceira, quinta, oitava, 12ª e 16ª semanas. Como podemos ver que 100% de êxito em primeiro ano de seguimento, os implantes hidrófilos, como o aqua, apresentaram ICQ de 70. Para considerarmos mais que 60, já considerarmos como
uma buena mensuração para hacer a carga imediata. Então, seria como 32. Não é igual, não é a mesma coisa, mas é como se com este instrumental, se temos 60, podemos fazer a carga imediata. Então, tivemos sim uma estabilidade alta e foi 2,23 vezes mais rápido que os implantes hidrófobos, como, por exemplo, os implantes neoporos, que foi o caso utilizado aqui. Então, o protocolo de carga precoce, com 4 semanas, traz instalação em leite ósseo cicatrizado de implantes Aqua, quando comprado em estudo clínico randomizado. Então, portanto, 2,23 vezes mais rápido que os implantes neoporos. 100% de éxito em primeiro ano e região posterior de maxila, que tem uma baixa densidade óssea, que é desafio para nós. E os implantes Aqua têm também uma estabilidade secundária mais alta depois do período inicial de osseointegração, quando comparado com neoporos, como este caso. E região de injertos ósseos. Por exemplo, um estudo também em humanos comparando injertos, não é humano, injertos em ratos, comparando injertos em hueso desmineralizado bovino, que seria DBB, e hidroxiapatita com beta-TCP, em duas superfícies de implantes, hidrofílicas na superfície maquinada, lisa. Então, foi hecho um defecto na instalação de biomaterial, como tentando fazer como um injerto ósseo com esses dois materiais que já dije. E aqui nesta região vamos instalar os implantes, está bem? Depois de 2 meses, 60 dias. E vamos avaliar com torque de remoção, com histometria e com análise tomográfica que chamamos aqui de micro-CT. Então, esse torque de remoção foi maior quando comparado à superfície hidrofílica em um hueso desmineralizado e também com a hidroxiapatita. Então, um torque de remoção maior para a superfície Aqua. E os períodos de avaliação foram 15 e 45 dias para este estudo. A imagem tomográfica também me mostra uma diferença estatística entre a superfície Aqua e a superfície neoporos. O contacto osso-implante, então, que eu já falei com vocês, como sendo a parte muito importante também para a estabilidade secundária, podemos ver aqui à esquerda a superfície maquinada, aqui a superfície hidrofílica. Hueso bovino desmineralizado, hidroxiapatita com beta-TCP. 45 dias maior que 15, 45 dias maior que 15 para a superfície hidrofílica. Quando comparamos este aqui de 45 dias comparado com o primeiro, podemos ver uma diferença grande entre eles. Aqui cerca de 40% de hueso. Aqui cerca de 20 mais ou menos por cento de hueso. Então, há uma diferença que consideramos entre Aqua e superfície hidrofílica também nestes casos. As imagens histológicas nos mostram isso também, a superfície hidrofílica com hueso aqui como neoformado ao redor dessas roscas de los implantes, biomaterial em contato íntimo também com os implantes, e o hueso mais formado quando vemos em relação ao implante liso, hecho da mesma maneira. A mesma coisa com 45 dias. E assim vamos comparando os dois biomateriais. Primeiro foi o hueso bovino e aqui o hueso com hidroxiapatita, o injerto com hidroxiapatita e beta-tricálcio-fosfato. Também 15 e 45 dias. Como conclusão desse estudo, vimos que a superfície hidrofílica aumenta o grado de osseointegração em áreas com injertos ósseos, com diferentes biomateriais. Claro que há um viés, que nesse estudo foi comparado superfície maquinada, lisa, com a superfície Aqua, mas podemos ver também o processo de aceleração da osseointegração, mesmo associado a injertos ósseos, o que é muito bueno para uma situação que hacemos com frequência, com uma rotina, por exemplo, elevação de seno maxilar. E aqui um vídeo de uma carga imediata e região de incisivo central. Também com a lesão apical, hacemos a extração atraumática utilizando um extrator de neodente. Remoção da lesão. A sequência de fresas para o implante cônico que vamos estar utilizando, implante drive. Tá bem? Radiografia transcirúrgica. O processo de fresagem. Podemos ver que são
no utilizamos el lecho donde estaba la raíz, el alvéolo, hacemos una nueva perforación localizada más en la región palatina. Y vamos siguiendo con la secuencia de fresaje que vamos a tener aquí. Bien, la radiografía transcirúrgica, como podemos ver. Finalizamos la secuencia de fresaje y vamos a hacer el posicionamiento de un poco de biomaterial para que llene la posición apical donde estaba la lesión, que comunicó tuviste un poco de pérdida ósea, un implante aqua con superficie hidrofílica, e aqui vamos instalar. Então, é na carga imediata, como é o primeiro caso que eu já mostrei, certo? Diferença, superfície hidrofílica aqua versus a superfície neoporos, como é o primeiro caso. Benefício, hueso tipo 3, tipo 4, maxila. Mesmo que eu tenha uma estabilidade primária, que eu possa fazer a carga imediata, o benefício da superfície, como vimos, mesmo associado a injerto ósseo, é grande. Então, neste caso, eu tive que pôr biomaterial. Então, o benefício da superfície vai me ajudar muito com isto também. Então, por que não utilizar? É possível, é uma indicação também. Então, llenamos o gap. El implante posicionado, la selección del abutment protésico, en este caso muñón universal. Vamos a posicionarlo, hacer el torque del mismo, 15 newtons. Finalizamos la posición de los biomateriales y aquí podemos ver la radiografía final de instalación de los implantes. Entonces, como mi implante quedó en posición con la selección correcta del abutment protésico. Provavelmente, se não tiveram, eu creio que se não tiveram, vão ter aqui também, pela inteligência dental, alguma apresentação sobre a seleção de abutments protésicos. Muito bem, a confecção do temporário imediato. E aqui, o polimento final para podermos instalar inicial versus final. Então, o paciente já vai para casa com o temporário desde o início. E já falamos muito sobre a carga de estabilidade primária e o benefício da estabilidade secundária hasta agora, utilizando-se, beneficiando dessa superfície aqua, superfície hidrofílica de neodente. Dentro de eu tenho mais tempo, não? Sim. Mas um caso agora, só porque como eu mostrei um caso unitário, vamos mostrar um caso total. Então, na reabilitação de maxila total, superior e inferior. Então, em la mandíbula vamos fazer uma cirurgia com uma prótese de Torono. Então, sempre visualizamos o canal mandibular primeiro, o nervio aqui, o mentoniano, na verdade, o mentoniano. Então, nós vemos o mentoniano, hacemos uma vertical posterior a lo mismo e uma incisão crestal e bilateral. Então, localização do mentoniano e depois as incisões. Vamos elevar o colgarro. Visualizando o mentoniano. Fazendo uma osteotomia. Como são alvéolos pós-extrações, vamos fazer uma osteotomia na região. Vamos localizar a posição ideal de los implantes. Terão uma apresentação, se não estou errado, em abril, com o Dr. Luiz, que vai falar muito sobre a reabilitação de arco total com o sistema neodente. Checamos a posição de los implantes em relação com o antagonista. Então, na verdade, vamos ver na maxila a planificação inversa e comparar a posição ideal dos implantes com a planificação abaixo e com a planificação superior. E neste caso, mesmo que mandíbula, certo? O hueso tipo 1 e tipo 2. Mas em mandíbula eu também, muitas vezes, tenho um hueso mais medular. E neste caso, que eu estou fazendo um tratamento como esse, eu não posso ter mais riscos. Então, se eu tenho uma superfície que já me traz muitos benefícios, por que não utilizar? Então, por mais que seja tipo 1 ou tipo 2, em mandíbula, vamos estar utilizando, como podem ver aqui, uma superfície aqua. Este paciente o paciente que tu está fazendo a cirurgia pode ser um paciente que tenha uma alteração glicêmica, então um paciente que está pré-diabético ou diabético e muitas vezes não sabe sobre isso, que há uma alteração na cicatrização óssea. Pode ser paciente fumador, que também já sabemos dos riscos do paciente fumador em relação
a instalação de implantes e tudo mais. Podem ser pacientes que têm outros problemas de saúde que às vezes não sabem, ou muitas vezes não nos dizem também. Então, sim, vamos fazer da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível que temos hoje? Superfície água é uma de elas. Por que não utilizar? Então, aqui estamos instalando os postes de transferência, depois da instalação dos implantes, tivemos a estabilidade primária, instalamos os postes, os abutments protésicos, os postes de transferências e vamos unir com este guia cirúrgico que temos, de acrílico. Agora com o inferior, já hecho os implantes, claro, viram na cirurgia, que está baseado com o superior. Então, hacemos toda a cirurgia com os dois juntos, superior e inferior. O inferior agora já está estabilizado com a resina pattern, como viram, a união do guia acrílico, que é uma cópia da sobredentadura, fija com postes de transferências. Então, é como uma prótese Torono fija na mandíbula. E assim vamos para a parte superior. Aqui trabalhando de novo com cirurgia guiada, a instalação totalmente guiada dos implantes. E também, hueso tipo 3, tipo 4, eu estou utilizando de algo da tecnologia muito atual, que é a cirurgia guiada, que falamos muito hoje, workflow digital, certo? Tudo agora, CAD-CAM, cirurgia guiada, workflow digital, escaneamento intraoral. Então, temos muitas dessas tecnologias aqui disponíveis para nós, para utilizar, e vamos estar trabalhando com elas, porque não na superfície do implante também não vamos trabalhar com a última tecnologia que temos para a empresa que vamos estar atuando, como aqui, como a superfície aqua, hidrofílica, Neodent. Então, isso não é uma superfície, como pode ver, ela funciona para todos os tipos de casos, está bem? Isso não é um caso único. Já viram investigações, viram que em mandíbula, viram casos unitários, casos múltiplos, maxila. Então, são redução de riscos que temos e também um processo de aceleração no processo de osseointegração e redução de riscos em relação a todo o processo cirúrgico que passamos em toda a avaliação sistêmica dos pacientes que temos que fazer e muitas vezes não sabemos que se passa. Então, estamos antecipando possíveis consequências utilizando esta superfície. Aqui, de novo, vamos usar o Ostel para mensurar a estabilidade primária. Então, ICQ, como eu disse, normalmente acima de 60 newtons, já temos uma estabilidade ideal para se fazer a carga imediata. Vamos ver aqui com a mensuração que vamos chegar a isto. Pode ver 75, então tem mais que 60. Então, também vamos fazer a carga imediata. Abaixo, tivemos mais que 32, e na maxila, mais que 60 na mensuração com ISQ. A oclusão do paciente, estabilizamos a oclusão, registro oclusal. Toda esta planificação foi feita antes, uma planificação que chamamos de planificação inversa. Então, planificamos tudo isto antes da cirurgia. Chegamos para a cirurgia com a prévia da prótese final do paciente. Por isso que conseguimos fazer o registro da dimensão vertical, o registro oclusal do paciente, a posição dos dientes que vamos estar trabalhando como resultado final, e assim conseguimos fazer uma cirurgia com previsibilidade altamente tecnológica, com tudo que temos com a empresa de tecnologia, e assim tendo um resultado previsível de imediato ou, se desejam, precoce. E aqui a instalação final da prótese superior e da prótese inferior. Isto normalmente hacemos na mesma semana, sabendo quando vamos fazer carga imediata. Se vamos fazer carga precoce, aguardamos com a superfície aqua, em torno, depende do período de cicatrização, mas mais ou menos maxila e mandíbula em torno de 2 meses. Podendo antecipar um pouco mais que isso, depende do caso, depende do paciente. E aqui está a radiografia final, com a prótese superior e a prótese inferior finalizadas. Perfeito. Então, esta positiva já vimos antes, quando falamos da estabilidade primária dos implantes. Aqui eu queria chamar um pouco a atenção para isto. Paciente em bom estado de saúde e quantidade, ou na verdade, qualidade de hueso ideal. Quando isso é difícil, fazemos essa previsão, sabermos antes da cirurgia. Perguntamos para o paciente, hacemos uma anamnese, uma investigação da saúde do mesmo.
podemos ter uma ideia de que se passa aqui. Podemos solicitar exames para saber o que se passa com o paciente em termos da saúde dele mesmo. E a outra situação, a qualidade do hueso. Conseguimos saber que temos de qualidade de hueso? Muitas vezes não. Então, por isso que vemos na tomografia, temos uma ideia, é um hueso um pouco mais denso, muitas vezes é um pouco menos denso. Mas a exatidão, o exato do que vamos encontrar durante o momento cirúrgico é difícil de dizer. Com isso, sim, pacientes muitas vezes que são diabéticos descompensados, que não estão controlados, muitas vezes que nem sabem quem são, pacientes que já têm alguma outra deficiência, como irradiação, que já prejudica um pouco a cicatrização óssea, e também fumadores, pacientes às vezes osteoporóticos, que já sabemos que a qualidade óssea não é tão boa, então que estão com medicação, que pode ser cálcio, já ajuda muito, então temos muita variação que nos levam a chegar a uma conclusão, que aqua sim tem muitos benefícios, como opção para tratamento mais rápido, sim, é uma das ideias. Resultados clínicos mais previsíveis, sim, mostrei de muitas situações, com injerto, sem injerto, maxila, mandíbula, que nos trazem uma previsibilidade maior. Confiança na osseointegração, que eu sei que acelera a osseointegração, que a lactação celular, todo o processo biológico de osseointegração vai se dar mais rápido, vai começar desde o início do momento cirúrgico, que eu tenho na confiança que isto vai reduzir meus riscos em relação a esta osseointegração. E eu posso ter resultados superiores também, comparado à superfície convencional, em região com injertos ósseos. Tá bem? Com isto, como eu disse, temos indicação para huesos tipo 3 e 4. Eu usaria também tipo 1 e tipo 2, como eu já falei com você. Pós-extração, certo? Especialmente drive e alve, para ter uma estabilidade maior. São implantes cônicos, como já falamos. Associada a biomaterial, sim, perfeito também. Quando trabalhamos com injertos ósseos, deseamos um processo de remodelação. Então, este injerto é um ósseo condutor, muitas vezes, que necessita algo a mais para poder fazer esta cicatrização óssea, essa neoformação óssea, esta remodelação. E espaços interproximais reduzidos também, quando vamos utilizar o implante Facility, que é um outro lançamento atual de Neodent, aqui para nossa região. Então, as considerações finais, neoporos versus aqua. Eu vou deixar uma pergunta assim, para que podemos fazer durante os comentários. Neoporos versus aqua. Eu uso aqua ou não uso aqua? Agora que já conhece um pouco mais da superfície, ¿ven também vantagens na utilização da mesma? Ou tem alguma outra dúvida? Eu dizeria, sempre que eu puedo, eu vou usar aqua. Mesmo que seja um hueso que eu tenho certeza que eu vou ter um resultado muito bom, como já temos, 99,7% de sucesso com neoporos. Mas se eu tenho essa superfície, essa tecnologia disponível agora, a pergunta é assim, por que não utilizar? É necessário ou não é necessário? É uma coisa, mas o porquê não utilizar muitas vezes vai estar relacionado a preço, e isso não é algo a se considerar. Nisso aqui, estamos falando de pacientes, estamos falando da última tecnologia, temos que tratar o paciente com um tratamento que vai durar uma longitude, com um tratamento mais a longo prazo, individualmente desenvolvido para ele. Então, vamos fazer uma investigação, uma planificação individual para o paciente, e com a última tecnologia que temos disponível. Reduzimos nossos riscos e os riscos para o paciente. Então, é um benefício muito grande. Já falamos muito sobre isso durante uma hora que estamos aqui. Eu tinha 45 minutos, mas quedamos como uma hora. Então, eu estou aberto, se tem algumas considerações a fazer, algumas perguntas podemos falar sobre as mesmas. Ok? Muitas graças por a atenção de todos e nos vemos. Aqui está meu correio. Se alguém tem alguma outra dúvida que queira perguntar por correio eletrônico também, eu estou disponível. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubens Moreno, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neodent, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, por favor, pueden ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar la constancia de asistencia digital del día de hoy,
podrán realizar cambios en sus datos de registro si es que así lo requieren, y también podrán imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Muchísimas gracias, doctor. Pues le comento, tiene muchos saludos y muchas felicitaciones. Tienen felicitaciones desde Puebla, saludos de Oaxaca, los saludan también de Bolivia, Ecuador, Uruguay. Tenemos también la doctora Vázquez nos pregunta: hola, buenos días. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. ¿Qué material biológico utiliza para rellenar el gap? Y otra cosa, me gustaría solicitar información sobre cursos o capacitación, para aplicar el protocolo de implantes Neodent. Saludos desde Coahuila, México. Muchas gracias por la pregunta. En relación a los biomateriales, tenemos algunas posibilidades, por ejemplo, como el hueso bovino desmineralizado, que es una opción que me gusta mucho. Y también tenemos la opción sintética como la hidroxiapatita asociada al beta-TCP, beta-tricalciofosfato. Las dos opciones son buenas. Tiene algunas indicaciones para cada una, pero las dos opciones son biomateriales osteoconductores para la formación ósea. Tenemos Strauma Bond Ceramic, por ejemplo, que es un biomaterial que usamos, y ahora una nueva empresa del grupo Strauma que está ahí por llegar con diversos tipos de biomateriales, y también el hueso bovino desmineralizado, que va a llamar, o que llama, na verdad, botis. Entonces son huesos de muy buena calidad que van a ayudar. Generalmente hueso bovino desmineralizado o hidroxiapatita con beta-TCP. Y a respecto de los cursos, el protocolo Neodent, tenemos diversos cursos que podemos estar hablando sobre ella. Si quieren me enviar un correo, creo que va a quedarse más fácil para me decir cuál es la necesidad que tiene, qué tipo de protocolo quiere hacer, qué tipo de indicación, o qué tipo de casos clínicos va a estar viendo más, que yo pueda direccionar junto con la equipe Neodent para un curso específico para atender tu necesidad de manera más asertiva. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor René Calvo. Nos dice, lo felicita por la presentación del día de hoy. Dice, si el implante Aqua y NA submioporos con el tiempo se logra la misma osseointegración y el Aqua nos da una mejor estabilidad inicial para una carga inmediata. No, son cosas un poco diferentes, sí. A longo prazo, cuando vemos que el implante va a atingir la estabilidad secundaria, sí, probablemente las dos superficies, cuando vemos así un año, o más 6 meses, un año, así, longitudinal, probablemente la misma cosa. No tenemos estudio ahora para mostrar esto igual. Pero la idea es el momento inicial, esta osseointegración precoce, la anticipación de la misma. Entonces, como protocolo, muchas veces seguimos así. En mandíbula vamos a trabajar con ¿qué? 3 meses de periodo de osseointegración, más o menos. En maxila vamos a trabajar con ¿qué? 4 o 6 meses de periodo de osseointegración. Con la idea del Aqua es anticipar este periodo. Então, normalmente podemos, eu vou dizer, em meu caso, eu trabalho com em torno de 2 meses, ou às vezes menos, depende do paciente, da situação clínica, que vai dictar muito isso também, reduzindo o tempo na maxila. Em mandíbula, muitas vezes trabalhamos com a redução em torno de 1 mês. A carga imediata está muito mais relacionada à estabilidade primária. Então, é a macrogeometria do implante. A superfície vai adicionar uma qualidade maior, porque desde que obtemos esta estabilidade primária, já se empieza a regeneração, a neoformação óssea para se obter a osseointegração. Então, essa superfície vai antecipar isto, que nos leva a uma função, a uma osseointegração mais precoce, a uma aceleração deste processo. Não sei se me entende, é isto que estava a perguntar. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, buen día, una excelente conferencia. ¿Existe alguna contraindicación para el uso de implantes hidrofílicos Neodent? De la doctora Patricia Cruz. Obrigado, Patrícia. Não há uma contraindicação para o uso da superfície. Este é um benefício solamente que tem. É a mesma coisa. A superfície, a rugosidade de superfície entre os neoporos, por exemplo, e a superfície hidrofílica é a mesma. Aqui a imagem que eu mostrei quando começamos,
la rugosidad superficial es igual. La diferencia es que tiene un tratamiento químico a más que trae esa hidrofilicidad, pero eso no trae no trae una contraindicación inmediata para el uso de este implante. Gracias, doctor. Doctor Raúl Porras pregunta cuál es el implante que tiene en el tratamiento que mostró. Aquí los dos son la superficie neodente. Todos los implantes son neodente. Uno neoporos, que es la superficie convencional, y otro son la superficie hidrofílica. En las investigaciones que yo mostré, son implantes especialmente desenvolvidos para la investigación. También, entonces, na verdade, não são implantes comercialmente disponíveis. Normalmente, utilizamos implantes específicos para isso. Então, por exemplo, os estudos em rato que eu mostrei, que tinha a superfície maquinada versus a superfície aqua, são implantes desenvolvidos para serem utilizados nos animais, porque não conseguimos utilizar implantes convencionais. Então, desarrollamos implantes especialmente para isso. Então, são implantes, todos que utilizamos aqui foram implantes neodentes. Gracias, doctor. También nos pregunta la doctora Alma si usted sabe el costo aproximado del implante. Le manda saludos desde Minatitlán, Veracruz. Yo no sé cuánto va a costar. La información que yo tuve es que es más o menos en torno de 20% de diferencia para el implante convencional, para neoporos. Es una diferencia muy pequeña de los beneficios que ya vimos aquí que va a tener. Gracias. También nos pregunta si usted tiene alguna información sobre los implantes Vicon. Yo tenía, hace mucho tiempo que yo no trabajo, sí, que yo no veo nada sobre Vicon, entonces yo no sé mucho o qué decir. Yo sé la filosofía que Vicon sigue, que es un protocolo que no tiene mucha estabilidad primaria, que son implantes cortos, pero yo no sé o qué decir mucho sobre esta empresa. No es una experiencia que yo tengo. Muchísimas gracias, doctor. Como le comentaba, tiene muchos saludos, muchas felicitaciones. Le mandan también saludos de Ecuador, desde Toluca, desde Mérida, Yucatán. Le agradecen mucho su conferencia. Muchas gracias a todos, son muchos países, somos todos hermanos, y yo intenté el máximo de hablar la lengua de todos, como el español. Entonces fue un portuñol más mezclado. Para mí es muy importante estar aquí compartiendo esa experiencia con todos y nosotros siempre aprendemos cada día más. Y así, compartiendo esa experiencia que tenemos, que vamos a crecer juntos. El mejor que gana con todo eso es el paciente. Muchas gracias por la atención y nos vemos. Muchísimas gracias, doctor Rubens Moreno, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neoden, quienes patrocinaron esta interesante conferencia, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.